Olá, você está no canal Federais do Ensino Papo Trânsito e o papo de hoje é sobre as competências do DETRAN, o Departamento Estadual de Trânsito. A gente vai mergulhar fundo no que a lei diz sobre esse órgão que, querendo ou não, faz parte da vida de todo mundo que dirige. Pois é, todo mundo logo pensa no Detran quando o assunto é tirar a CNH, né? Mas você já parou para pensar em tudo que esse órgão faz de verdade? Acredite, as responsabilidades dele vão muito, mas muito além de só emitir a nossa carteira de motorista. E é exatamente isso que a gente vai desvendar hoje. Para a gente não se perder, organizamos nosso papo assim. Primeiro, vamos entender o que o Detran é de fato. Depois, a gente fala sobre o cuidado com os motoristas e também com os veículos. Aí, partimos para a parte de fiscalização, multas e educação. E, para fechar com um exemplo bem prático, vamos ver como funciona a suspensão da CNH. Vamos nessa? Ok, para a gente entender o que é o Detran, não tem jeito, a gente tem que ir direto na fonte. E a fonte é o Código de Trânsito Brasileiro, mais especificamente lá no artigo 22. É esse artigo que define qual é o papel fundamental do Detran. Então, se liga no ponto principal. O DETRAN é basicamente o braço direito do Sistema Nacional de Trânsito em cada estado. A missão dele é garantir que as leis sejam aplicadas e, claro, respeitadas por todo mundo. Isso vai desde a hora que você pisa na autoescola até a fiscalização lá na rua. Agora sim, vamos falar da parte que talvez seja a mais conhecida do Detran, a relação dele com a gente, os motoristas. E olha, é um ciclo completo, que começa bem antes da gente poder pegar na chave do carro pela primeira vez. Olha só o tamanho da responsabilidade. Não é só emitir a CNH e pronto. O Detran fiscaliza as autoescolas para ver se o ensino está correto, controla os cursos de reciclagem para quem precisa, sabe? É ele quem emite a primeira licença para o aluno, depois a permissão provisória e só então a CNH definitiva. E tem mais. É o Detran que tem o poder de suspender ou até cassar o direito de dirigir. Ou seja, ele acompanha toda a jornada do condutor. Beleza, já falamos dos motoristas. Mas e o outro lado da moeda, os veículos? Afinal, não adianta nada ter um motorista habilitado se o carro, a moto ou o caminhão não estiverem em ordem. E adivinha quem cuida de toda essa parte? Ele mesmo. Agora, o que é bem interessante aqui é a quantidade de coisas envolvidas. Pensa comigo, desde a primeira vistoria de segurança, passando pelo registro, o emplacamento, até aquele licenciamento que a gente tem que fazer todo ano, tudo isso é com o Detran. Ele também emite os documentos mais importantes, como o CRV e o CRLV, e fiscaliza até a fumaça e o barulho que o carro faz. Basicamente, o Detran gerencia todo o ciclo de vida de um veículo dentro da lei. Certo. Então o Detran cuida de quem dirige e do que é dirigido. Mas como ele faz para garantir que todo mundo siga as regras? É aí que entram dois papéis que até parecem opostos, mas na verdade se completam: a punição e a prevenção. E essa imagem aqui deixa isso super claro. De um lado, você tem o poder de polícia, fiscalizar na rua, autuar, aplicar multas. Do outro lado, tem um papel que é importantíssimo na prevenção: fazer campanhas educativas, analisar os dados dos acidentes para entender por que eles acontecem e até criar escolas de trânsito. A ideia, no fundo, é que com o tempo a educação funcione tão bem ou até melhor do que a própria multa. A gente falou lá atrás que uma das competências do Detran é suspender a CNH. Tá, mas como isso funciona na vida real? Vamos ver isso na prática agora, porque essa é uma das consequências mais sérias para o motorista, e é o Detran quem administra tudinho. Essa é a pergunta que ninguém quer ter que fazer, mas que todo mundo precisa saber a resposta. Como é que funciona esse sistema de pontos que pode levar à suspensão do nosso direito de dirigir? O Código de Trânsito é bem claro sobre isso. Então, a regra é a seguinte, e presta bem atenção, hein? Dentro de um período de 12 meses, o seu limite de pontos vai mudando dependendo da gravidade das infrações. Se você não cometer nenhuma infração gravíssima, seu limite é de 40 pontos. Tranquilo. Agora, se cometeu uma infração gravíssima, esse limite já cai para 30. E se cometeu duas ou mais, aí o limite despenca para 20 pontos. Bateu nesse teto, o Detran abre o processo de suspensão. É um sistema que vai apertando o cerco contra quem comete faltas graves com frequência. Para a gente resumir tudo o que a gente viu, dá para pensar no Detran como o grande cérebro que gerencia o trânsito no estado. Ele é a peça que conecta e administra as outras três partes desse quebra-cabeça: as pessoas que dirigem, os veículos que estão nas ruas e as regras que existem para garantir a segurança de todo mundo. Federais do Ensino, um papo melhor para um mundo melhor.
Este material foi produzido por J. Nascimento. Se você gostou deste conteúdo, já sabem, né? Deixe seu like e siga as nossas redes sociais. E para contato, o e-mail é federaisdoensinopapodetransit@gmail.com.